Muito bem, mais um programa Pod Luz Cast. Esse é o programa que vai ficar aí, vai mexer no estado, e você tem aqui a oportunidade de divulgar a sua banda, você vir para cá de falar de ações, e tem muitos outros temas, um programa totalmente de família, e você aqui também vai ter umas coisas que a gente vai apresentar para você aqui no Pod Luz Cast. Quero desejar um ótimo dia para você, e outra coisa, dá o seu likezinho, vai lá, você gostou? É uma nova porta e uma nova abertura de um novo programa, de um novo projeto, de um novo conceito de fazer podcast, o primeiro podcast independente cristão do estado, tá certo? E o meu convidado de hoje é o seguinte, é um amigo que eu conheci, não vou dizer muito tempo não, para não entregar as idades, mas é um cara, uma figura, gente boa demais, mora em São Gonçalo do Amarante, conselheiro tutelar, estou falando dele, meu amigo Juan Mendes. Como vai? Tudo bem? Tudo em paz, Vigfran. É uma satisfação estar aqui no seu programa, o Pod Luz. Vai ser uma referência, né, para aquelas pessoas que são cristãs, que acreditam no projeto, que quer absorver de verdade conteúdo apropriado para os cristãos. Esse é um programa diferenciado para você que está assistindo a gente. Você vai ver muitas pessoas aqui Hoje você tem formação, você formou-se em Direito, né? Eu estou me formando em Direito. Tem outra formação, gestão, na você tem área outra religiosa formação? Também tenho. Quantas formações você tem? Eu tenho 2 e estou indo para a terceira. Aí gosta de estudar, viu? Aí é profissional. Essa parte do conselheiro tutelar, de onde veio esse desejo para você entrar nesse conceito? Eu via um trabalho um fardo muito pesado dentro da sociedade, né? A gente vai trabalhando, vai vendo e vai querer fazer mais. E esse querer fazer mais me limitava em muita coisa. Então, para me poder ajudar de verdade, combater algumas situações que eu não via correta, eu tinha que estar de dentro. Então, a forma correta de poder ajudar as crianças e adolescentes era estando de dentro, sendo conselheiro tutelar. Muito bem, muito bem. É porque, assim, não é todo mundo que gosta dessa área, né? Mas tem pessoas que amam essa área, até porque a geração de hoje, ela mudou muito. Antigamente eu via benção avó, benção pai, benção mãe, isso está se acabando. E também tem a questão dos adolescentes em relação à educação. Eu vi um post seu, inclusive eu fiz meu comentário lá, que o professor, ele educa, mas quem deve criar são os pais. Tem muitas problemáticas nesse sentido em relação ao adolescente, principalmente quando entra na área da educação. Como é que você tenta resolver isso? A gente está vendo os valores se invertendo, né? Minha avó é professora e naquela época a gente via os professores colocando limites, muitas vezes em sala de aula. E os pais apoiavam, né? Sabiam que o professor estava correto. Uma sala com mais de 40 alunos, você tem que impor limites. Não pode deixar virar baderna. E essa falta de limites é o que está acontecendo agora. Os pais estão indo para as escolas quando o filho se sente ofendido. E eles vão reclamar com o professor. Que o professor ele não está ali para educar o filho, educar a ser uma pessoa. Ele está lecionando as matérias. Infelizmente, os pais não estão entendendo o serviço. Acha que na escola ele vai aprender a dar um obrigado, a dar um boa tarde, um boa noite. E esse trabalho deve ser em casa. É o que a gente está vendo muito, os pais deixando os filhos com os celulares, porque não vai estar ocupando seu tempo, seu espaço, e a babá eletrônica vai ganhando tempo. Mas vai ter uma hora que ela vai puxar e você não vai conseguir mais frear. Para quem não entende essa parte de conselheiro tutelar, como é que funciona? Quantos conselheiros tem em São Gonçalo? Qual a sua função hoje? Fala um pouquinho aí. O Conselho Tutelar, toda cidade ela tem. Sim. São 5 membros. Agora vai depender da densidade da cidade, né? Lá em São Gonçalo, como uma cidade maior, são 2 conselhos.
Tem a Zona 1 e a Zona 2. A Zona Administrativa 1, ela pega toda a área rural. Não sabia. E a Zona Administrativa 2, que é onde eu fico, ela pega toda a área urbana. E a gente sabe que a área urbana, ela é bem pesada. Natal são 4 conselhos, Mossoró e Parnamirim são 2. Se eu não me engano, o Mossoró tá com 2 também ainda. Mas se ainda estiver com 2, está bem defasado. Quer dizer que a área urbana ela é pior do que a zona rural. No caso lá tem 10, né? São 5 10. e 5, né? Quer dizer que a área mais light é a área... Mas vocês podem atuar tanto na zona rural ou independente? Não, ou só, a gente... ou tipo jurisdição, vamos dizer assim? Existe a jurisdição. Mas aconselhar, a gente aconselha em qualquer lugar. Sim. Porque é trabalho do conselheiro tutelar. Sim. Então a gente vai aconselhar, vai educar o pai, vai dar o passo a passo a seguir. E às vezes vai informar, vai lá no CT1, vai passar o endereço, vai dizer o local. Às vezes não é um serviço do conselho tutelar. E a gente também orienta, que às vezes você pensa que questão de guarda vai se resolver no conselho e não é. A gente vai dar as orientações e os encaminhamentos corretos para seguir. E você tem ideia assim de quantos votos você teve para você entrar? A gente teve uma disparidade, né, na eleição. Uma grande amiga minha, ela também foi conselheira e eu tive 570 votos. Muito voto. Fui bem, né? Para a primeira vez já fui bem aceito. Primeira vez, 570 votos? 570 votos. Muito bom. Para São Gonçalo, primeira vez, muito bom. E essa questão, a sua dificuldade, você já entrou sabendo, apanhou um pouquinho, como é que é? Não, eu apanhei assim, eu tive um grande professor lá dentro, né? Que é Clidivan, ele é um decano como conselheiro tutelar. Então, assim, foi me dando os passo a passo, muita área jurídica eu já tinha, né? De berço. De berço, já trabalhei em vários outros setores jurídicos. E por ter um pai que sempre foi delegado de polícia, foi advogado, então já tinha um berço jurídico. Então, isso ajudou bastante. Eu não queria entrar muito nessa área agora, deixar lá para frente, mas como você entrou, me fala um pouquinho do seu pai. Seu pai hoje tem 10 mandatos, é isso? Ao todo, ele saiu a 10 eleições, mas ele tem 8 mandatos. Sim, 8 mandatos. 2 ele não chegou a ganhar, né? Que foi um a prefeito e um a deputado. Mas ele tem 8 vitórias nas costas. Sua referência hoje? Uma grande referência. Meu pai é um exemplo político. É um homem que ele está preparado para muito mais, na verdade. Nunca se corrompeu? Nunca. Uma história exemplar. Dentro de São Gonçalo, um homem íntegro, nunca manchou seu nome na política, por isso tem os 8 mandatos. Vereador, né? Mendes. Eu quero você aqui, viu, vereador? Pra gente bater um papo, trocar uma ideia. Acredito que ele deve ter muita experiência em relação a São Gonçalo e também os parâmetros que nós vamos montar lá de perguntas, né? Os parâmetros políticos de São Gonçalo. Mendes, está convidado, viu? Em breve eu vou trazer você aqui pra gente bater esse papo, até para saber mais de São Gonçalo na ala política. Você gosta dessa área? Todo mundo que entrou nessa questão de política, para ser conselheiro tutelar, ele já é votado, né? Mas é uma coisa que você gosta? Seu pai lhe ensinou essas coisas? Como é que você entrou esse desejo nessa ala política para você chegar hoje ao conselheiro tutelar? A convivência, né? O gostar de ajudar. Eu me sinto muito mal quando eu não consigo ajudar. Então, eu sempre vendo as pessoas sempre falando bem que meu pai ajudou, fulano tentou fazer isso, trouxe muitas leis para São Gonçalo, como redução de imposto. São Gonçalo cresceu bastante a partir da redução de imposto que ele trouxe, de 5% para 2%. Depois dessa lei que ele criou, veio o Carajás, veio o Teleperformance, Açaí, entre outros. Quantos empregos não veio para dentro de São Gonçalo? Que as pessoas não sabem disso. Muitas não sabem. Lei é importante você falar em relação ao projeto de lei, porque aquela parte do Jardim Lola, muita gente acha que ali é Natal, aí vem ali, uma parte é São Gonçalo, uma parte é Natal e ninguém sabe, né? Você falando nessa parte aí, São Gonçalo só existia um CPF.
Aí, a partir de um projeto de lei que ele foi desenvolvendo junto aos Correios, que ele foi buscar, ele foi desenvolver o projeto de lei, ele trouxe um CEP para cada rua. Não existia. Então, são assim, pessoas preparadas que a gente precisa, né? E ele sempre teve um preparo muito bom. Numa situação dessa de CEP, ele complica as pessoas que, principalmente que compram pela internet. Tem uma dificuldade muito grande. É um negócio, eu não sabia dessa parte dele. Ele também foi o autor dessa questão do CEP. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora sim, saindo um pouquinho assim dessa ala de conselheiro tutelar, eu soube, um passarinho me disse, que você também entra em relação a eventos, área social. Fala um pouquinho dessa área, porque essa galera de São Gonçalo precisa saber. Quem está à frente de algumas situações, fica à vontade. A gente vai entrando em vários locais, né? Alguns locais que não são vistos pela grande sociedade, não são vistos pela uma ala política, não enxergam. Que são alguns assentamentos, algumas comunidades carentes, que não têm referência. Tem crianças em locais que nunca foram para a praia. Tem crianças que nunca viram Papai Noel, nunca receberam brinquedos. E então, eu sempre pensei, essas crianças precisam de um motivo para sorrir. De uma outra referência. O pessoal só vê uma comunidade, só vê o crime. E não é só o crime. A gente tem que dar referências àquelas crianças para que elas tenham um ponto a frisar, né? Um ponto a seguir. Então, essa forma de ajudar, aí eu ligo para um amigo, eu ligo para um irmão, eu ligo para uma empresa e vou perguntando, estou pensando em fazer um evento. O que é que você acha? Você pode ajudar? Posso. E a gente vai conseguindo, sabe? Brinquedos, em alguns eventos, sacolão. E não é o poder público, né? Não, sem nenhuma ajuda do poder público até hoje. Mas eu acho, em algumas situações, que se eu tivesse pedido, sim. Mas aí tem algumas outras situações, né? Que a pessoa diz, já é política. Eu não queria que as pessoas vissem como forma política. E sim como forma de... Até porque você é conselheiro, você não é vereador. Isso. Quem é vereador é seu pai. É uma das coisas que eu gosto, porque quando você entra nessa ala social, se eu for citar alguns exemplos, eu também já fiz isso. E nunca tive mandato, mas é assim que funciona. Eu acho que a gente faz porque gosta. Com certeza, eu gosto de ajudar. Porque gosta. Mas assim, nesses caminhos que você percorreu, que você andou, o que mais lhe travou? Nessas caminhadas, eu acredito que você não fez só um evento social, você deve ter feito vários. Vários. E nesses vários aí, onde foi que lhe travou? Eu tive uma complicação, uma chateação, uma vez que, por não convidar, ou não sei, chamar a guarda municipal, isso foi bem constrangedor. Mas foi resolvido, né, posterior, porque só tinha família, um evento das mães. Então chamaram a guarda municipal e todo mundo, não só eu, como outras pessoas ficaram constrangidas. Os guardas têm que ir. Mandaram, eles vão, né? Porque aí vê aparentemente como uma ameaça. Agora vamos falar de coisa boa. Que lhe emocionou nessas andanças? Você assim parou e disse assim, rapaz, vale a pena fazer área social. Eu vou falar do sorriso da criança. Quando a gente vê uma criança sorrindo porque ganhou um brinquedo, porque está brincando, porque está se divertindo junto com várias outras crianças, vários outros, sabe? Isso é bom demais. Eu acho que é uma energia. Sabe aquela bateria que vai lhe alimentando? É ver a felicidade, é o problema resolvido que a gente vê. Aquela pessoa está precisando de uma cirurgia e a gente vai correr, sabe? Às vezes é só falta de instrução. Às vezes aquela pessoa não sabe que tem que passar pelo médico, que o médico vai dar um encaminhamento, aí precisa passar por gerente para ir lá. Então, é uma burocracia.
É como a gente diz, a Yes. bênção está lá, você só precisa Saber os percorrer caminhos. Então, o protocolo. Às vezes as pessoas não têm a instrução e precisa de alguém para dar essa instrução. Então, quando a gente vai dando esses caminhos a percorrer e consegue ajudar alguém, isso é muito satisfatório. Como conselheiro tutelar também, brigando por uma vaga em um hospital, brigando pelo auxiliar de sala de aula. É uma briga, eu digo porque é uma briga que a gente está indo contra o poder público. Porque eu ia entrar nessa Entendeu? linha dos pentes que tem os caminhos que tem o Conselho Tutelar na área da educação, saúde e segurança. Isso. Nessa área de educação, às vezes você vai atrás de uma vaga, mas a hospitalar eu acho que é a mais delicada, né? É a mais delicada. Você se depara com isso sempre? É raro? Como é que é? Como é que funciona? Eu sou um tipo de pessoa que eu não consigo ficar calado. Eu vejo como se fosse meu filho. Então, se uma criança está com pneumonia, precisando de uma vaga hospitalar, eu não posso esperar ela morrer. Não posso. Eu vou bater de porta em porta. Eu vou gritar se for necessário. A prerrogativa do conselheiro tutelar dá esse poder para conseguir vagas e... A gente vai junto à lei, a gente vai fazer a requisição. E essa requisição tem um poder de cúmplice, entendeu? É como o juiz, ele vai requisitar. Então, é esse poder do conselho tutelar. Se a pessoa não cumprir, a gente vai representar. Já aconteceu em outras situações que eu enfrento, infelizmente, a pessoa não tem culpa, mas eu estou pensando na criança. Naquele exato momento, é uma vida, é uma criança. Não tem vaga, mas a gente tem que dar um jeito. Vamos procurar em outro município, o que eu não posso estar procurando no lugar de uma vaga hospitalar é uma vaga para sepultar essa criança. Aí você fala como experiência, é sua primeira vez no Conselho Tutelar, ou já vem de mais mandatos, é sua primeira vez? É minha primeira vez, mas eu venho com uma justiça social muito grande, né, de ver meu pai sempre lutando pelos outros, pelo direito das pessoas que não tinham um advogado. Então ele também ia até lá, ia tentar resolver. Ele ganhou um nome, tem uma rua que tem o nome dele. Isso aí é uma referência que eu tiro. Mas aí o pessoal diz, deram... Não, a população se juntou e deu o nome à rua a ele, porque iam derrubar todas as casas. E ele tomou a frente e falou que não derrubava. Como advogado, ele olhou e viu um erro no processo. Mandou parar e foi pro pé do juiz. Chegou no pé do juiz e as outras casas, porque tinha uma lá e globalizaram tudo. Então a juíza viu e ele deu um jeito lá de lotear e cada pessoa pagar o seu local. Porque era para loteamento e então a população se juntou, não tinha como pagar o advogado na época. E disse, a gente não tem como pagar, mas a gente queria colocar o seu nome nessa rua. Tirou essa referência dele para você ser advogado? Tirei o senso de justiça, sabe? É uma história bacana de se ouvir, dele ter comprado uma... Porque eu, particularmente, eu vou dizer um negócio para você que está em casa. Eu não gosto de homenagem depois de morto, não. Homenagem tem que ser enquanto a pessoa está viva. Quer fazer uma homenagem? Faça viva. E Mendes conseguiu isso, né? O vereador, parabéns, viu, vereador? Por ter um nome de uma rua com o seu nome e você ainda vivo, né? Que é assim que funciona, é assim que as homenagens têm que ser. Eu acho maravilhoso. De parte, assim, eu acho maravilhoso. Mas essa questão de ação social, que você entra em bairros periféricos, a parte gratificante, ela é muito boa. Isso aí, sem sombra de dúvida, isso aí não tem como você não gostar. Eu que nasci de família simples, né? Quando eu vi um ferrorama pela primeira vez, eu quase infarto, né? Então, eu acredito que esse olhar, esse brilho da criança, principalmente de família mais humilde, talvez tenha lhe comovido para você entrar numa situação dessa de conselheiro tutelar. Muito bom. Isso. E eu tenho vários exemplos, né? Meu pai,
Eu tenho pessoas que saíram do nada e conseguiram chegar a grandes alturas. E é atrás dessas pessoas que eu tiro como exemplo. A Bíblia, ela me é uma referência muito grande, porque uma das palavras que mais tem na Bíblia é não tenha medo. E eu não tenho medo. Infelizmente, às vezes você ser uma pessoa que não baixa a cabeça, você... 365 vezes não temas. Não temos. Um para cada dia. E você é perseguido. É. Você sofre perseguição. Mas eu nunca me abalo. Nunca me abalo. Minha fé é muito alta porque eu sei que eu estou fazendo certo. Quando a gente sabe que está fazendo certo, a gente entrega todos os caminhos a Deus. E para que ter medo? Se é Ele que está tomando o caminho. Se é Ele que está decidindo. Antes de entrar nessa questão de como você chegou a Cristo, eu queria que você falasse um pouco de família. Você é casado, tem filhos. Fala um pouco de você. O pessoal a gente vai querer mostrar um pouco da sua vida mais íntima, né? Eu tenho filhos, né? Já fui casado, sou casado, isso foi um aprendizado. Fui pai muito novo também, né? E tenho uma bebezinha também agora. Então, assim, foi fases da vida, né? Foi fases da vida que foi construindo o meu caráter. Eu errei, fui jovem, claro. Passei pela aquela parte como diz o da meme, aborrecência. Quem nunca, né? Passei pela parte da aborrecência, mas ser pai cedo, ainda na escola, dos 17 para os 18 anos, me fez amadurecer. Porque disseram assim, você tem que trabalhar para sustentar. E foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Como é que você chegou a Cristo? Essa é a melhor parte de nosso bate-papo. Como é que você chegou a Cristo? Conta um pouquinho do seu testemunho. Vou contar. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando eu tinha 8 anos, abri uma igreja que o pessoal conhece como Igreja dos Mórmons. Né? Só que não é a Igreja dos Mórmons. É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E bateram na nossa porta. Como se diz, né? Nas Escrituras, Jesus vai bater na sua porta. Então eu fui curioso. A partir daquele momento, eu fui curioso. Eu fui aprendendo passo a passo. Fui aprendendo que as pessoas não podem tirar membros como referência, e sim o que está na Bíblia. Algumas pessoas acham que a igreja lá, a Bíblia é o livro de Mórmon. Não é. Ali é um outro livro. Fala mais de outros profetas, falam sobre a fundação da igreja e tudo isso. Foi quando você começou a se chegar... Aí foi quando eu quis pesquisar mais a fundo, entender também as outras religiões, não é? O porquê o islamismo, o porquê do Torá, entendeu? Já fiz isso, é bom demais. Então assim, eu queria entender o que é que você pensa. E quando a gente vai no fundo, sabe, o Deus é o mesmo. O Deus da Bíblia, o Deus do Torá e o Deus do Alcorão, né, é o mesmo. A política é que acabou. Tem países aí que estão matando os cristãos. Algumas pessoas mais radicais querendo matar outros. E as guerras estourando aí com um símbolo religioso que nada tem. Matando em nome de Deus. Eu sou muito o que está lá em Efésios. Acaba pregou lá, eu vou verificar. Acaba diz que Jesus subiu na árvore, Zaqueu que empurrou a árvore. Eu digo, não, peraí, eu vou olhar se é isso mesmo. E você vai lá e testifica se é aquilo que ele disse, sem criticá-lo, né? Não é... Você não estuda a Bíblia para bater nos outros. Você estuda a Bíblia até como as artes marciais. Você estuda para se defender. Então... E o respeito tem que estar acima de tudo. Claro. Se a pessoa for do Umbanda, se a pessoa, como se diz, né, for de qualquer religião, respeite. Porque quem deve julgar não é você. E às vezes eu vou dizer, eu vi muitas pessoas assim, sabe? Porque Jesus, Deus, ele usa as pessoas, independente da religião que ela tiver. Ele vai usar você. Então as pessoas às vezes julgam um pastor
e acham que ele está correto e às vezes ele não é uma pessoa boa. E você não tem que levar ele como referência cristã, porque o inimigo ele vai estar em todo local. E às vezes tem como se diz, um pai de santo, que ele é usado por Deus para ajudar outras pessoas que Deus não vai ter acesso pela religião. Você sabe que... Tem um testemunho de uma irmã que ela orava alto e o vizinho dela era um pai de santo. E ela orava pedindo um alimento, e ele se encabulou com aquela oração, mandou comprar e deixou lá. Brincadeiras à parte, mas ele diz assim, tá aqui, ó, que o diabo mandou para você. Na verdade, ali era só uma metáfora, né? Não era que o diabo mandou, ele queria que ela se calasse de alguma forma. E ela entrou dentro de casa, orou e disse, ainda bem que até o diabo obedece quando a gente ora. A questão não é os temas de religiosidades, vamos dizer assim. O que prevalece é como Deus enxerga o homem, né? Nós estamos aqui com um programa cristão, né? Totalmente cristão, totalmente independente, o primeiro do Estado, para você não esquecer, mas ele é um programa que todas as igrejas podem vir para cá. Isso. E pesquise. É. Você passa 1, 2, 3 horas na internet. E por que não pesquisa sobre Deus, sobre Cristo, não é? Porque Cristo, ele quer isso. Você tirar seu tempo para pesquisar, você vai saber a verdade. Com essa verdade, a verdade vos libertará. Isso. Não é? Eu não vou falar de santo, não vou falar nada, mas pesquisa. Entra e você vai conhecer a verdade. Busca a Deus. Esquece críticas, esquece quem vai falar, porque você está indo para um local, está indo para outro. Procura Deus. Tira suas dúvidas lá na IA, né? Tem uma dúvida, vai lá na IA, tira suas dúvidas. IA hoje é o cara para estudar, né? Juan, a gente entende essa questão e voltamos para o começo do conselheiro. Você tem algum projeto para melhorar isso? Alguma deficiência hoje sobre o conselheiro tutelar? O que é que você tem em mente para futuro lá? O que é que está acontecendo? Algumas mudanças podem acontecer e por aí. Algumas coisas vêm acontecendo, né? Inclusive, a mudança da lei do Conselho Tutelar em São Gonçalo foi uma reunião entre os 10 conselheiros. A gente viu que precisava entrar em pauta e está em pauta agora. Fizemos o documento, como já tenho uma experiência, eu produzi o documento. A gente, entre os 10, todos os 10 leram, confirmaram que estava correto e mandamos para a Secretaria de Administração, a Procuradoria do Município, a Secretaria de Assistência Social, Gabinete Civil, e está em produção essa lei municipal para reger o Conselho Tutelar. Por quê? Todos os dias tem um conselheiro 24 horas de plantão. Todo final de semana tem conselheiro 24 horas de plantão. Mas isso antes não tinha ou está tendo agora? Não, sempre teve. O que não tem é a regulamentação. E a gente precisa. Não é regulamentado. A gente trabalha sábado, domingo e feriados. Pela lei trabalhista, se você trabalha no feriado, você ganha dobrado. Conselheiro tutelar nem compensação tira sobre um feriado. Ele entrou como projeto de lei, foi ideia sua? Foi, uma ideia minha que eu vi que estava defasado, entendeu? Estava precisando. A gente tem que ter, pronto, o que a gente assinava era um ponto. Certo. Eu estou hoje de plantão 24 horas, um exemplo. E eu assinava. Não, aí o prefeito agora fez um registro eletrônico, facial, e então a gente precisa que essas horas sejam contabilizadas e ver como é que o conselheiro vai... Ele exigiu de um lado, tem que ter a contrapartida do outro. Não, isso, é natural. A gente trabalha e quando a gente vai fazer um somatório, eu tenho amigos em todas as áreas, um contador fez, a gente ficava com quase 80 horas anuais, fora que a gente tira uma compensação por semana pelos plantões. Então a gente ainda ficava com 80 horas. E isso a gente não contava nem os feriados, que a gente trabalha e vai se dividindo, entendeu? O que a gente não pode deixar é as crianças. É um plantão, não pode. Ligou, a gente tá lá. Até porque o conselheiro
tutelar, quando ele é acionado, e depende da semana, do feriado, se tiver um Local, negócio grave, ele tem tudo. que ir. E a gente sempre tá. A gente é muito ativo. E sempre está se comunicando, né? Se um tem uma dúvida, tá com receio, liga. Na área jurídica, a gente vamos tirando as dúvidas, né? Vamos ajudando o outro. Mas existe muito abandono de capaz. Infelizmente, os pais saem para beber final de semana e deixam o filho só. Como é que E você a gente resolve vai- essa situação? A gente procura primeiro achar um parente responsável, né? Uma pessoa que fique responsável pela criança. E vai fazer um termo de responsabilidade, entregar. Caso a gente não ache, a gente vai abrigar essa criança. Aí, essa criança Era uma abrigada... parte mais grave que eu queria entrar. Porque o conselheiro tutelar tem essa prerrogativa Isso. de mexer nesse sentido quando os pais não cuidam. Se não tiver um parente, ele vai para onde? Aí, se ele não tiver um parente, ele vai para uma casa-abrigo. Uma instituição que vai acolher ele, né? Tem em São Gonçalo? Tem, São Gonçalo tem. E se não tiver em São Gonçalo, como a gente era regionalizado, né? Então, os municípios que não tinham também é para lá. Mas tem Natal e tem alguns locais precisos que a criança não pode ficar. E eu peguei embates também, por quando era regionalizado, diminuiu as vagas. Sendo que aí a gente faz o quê? Eu cheguei com a criança lá e não tinha vaga. E a casa não queria receber, ela tem que receber. A casa Aí tem estrutura? Se não tiver estrutura, mas eles têm que dar um jeito. O que eu não posso é levar a criança para minha casa. Eu entendi. E eu sou muito incisivo, sabe? Eu não quero... Eu falei, olha, dê um jeito de a gente acolher essa criança, porque daqui a gente vai para a delegacia. O que eu não posso é deixar uma criança que já veio de uma situação de vulnerabilidade continuar vulnerável. Não existe um mecanismo, agora é uma curiosidade, não é uma pergunta. Não existe um mecanismo para fortalecer as casas nesse sentido do poder público? Olha, o que se deve ter, porque há muitas vezes essas casas ficam esquecidas, porque não pode. A gente não pode divulgar onde é a casa. Sim, isso a gente, por segurança, né? Porque tem crianças que também sofrem abusos ou ameaças. E às vezes ela é tão vulnerável, porque o abusador pode querer fazer algum mal a ela para evitar que ela vá depor, uma situação assim. E a gente não pode também expor as crianças, o local, o lugar da casa, para a sociedade não sabe o que está acontecendo ali. Sim, sim. Então, muitas vezes fica esquecido. É quase um sigilo. Eu falo em questão de estrutura mesmo do poder público, chegar junto e tal. Aí o que acontece? O poder público, ele não vai investir no que a sociedade não vai ver. Entendi. Como é que eu vou gastar dinheiro fazendo uma estrutura aqui sem poder divulgar meu trabalho? Entendeu? Muitas vezes acontece isso. Mas a gente vai lá, vai dizendo, ó, isso aqui está precisando, isso aqui está precisando, entendeu? Nessa situação ficou feia, essa situação tá chata, não pode continuar assim, porque a gente tá para proteger a criança e o adolescente. E se ela está ali, é porque ela sofreu algum tipo de violação. O que a gente não pode deixar é tirar ela de uma violação e deixar ela em outra. A gente entrou no campo da saúde em um outro programa aqui, um outro dia nós falamos aqui com o Coronel Hélio e eu citei aqui sobre um hospital lá de São Gonçalo, que lá o prefeito é médico e a atual senadora também é médica, mas o hospital está parado. Inclusive, foi falado aqui que na época do Bolsonaro foi enviado 50 milhões para aquela estrutura e está parada. Eu não entendo porque essa questão da saúde lá é tão complicada. Você tem mais informações em relação à saúde de lá? Como é que você enxerga isso lá em São Gonçalo? Eu busco ao fundo os problemas, na educação, seja onde for. Aconteceu de algumas situações procurarem um conselho. E eu fui lá. Se me procurou, eu estou de plantão ou não estando, se o direito está violado, eu vou lá. Se você for acionado, quem vai é você? Eu estou. Eu não baixo cabeça, seja tem problema prefeito, com horário? Seja presidente. Não, já saí de casa de madrugada, já voltei de madrugada, tanto eu quanto o motorista. Bom de verdade. Então, não tem. Então, se está faltando, a gente vai cobrar.
Aí eu tenho que saber, eu não vou chegar lá reclamando sem saber o porquê. Aí eu vou naquele hospital e escuto da própria diretora que tem médico trabalhando voluntariamente. Lá no Berlamina Monte tem médico que trabalha voluntariamente. Aí o que é que eu vou fazer? Aí eu tenho que parabenizar um médico desse. Tem mais de um? Não, no dia lá tinha uma, né? Sim, A diretora da pediatria, que é uma médica muito conhecida trabalhando lá, voluntariamente. estavam trabalhando voluntariamente. Lotado, os recursos do Estado, ainda... Assim, a estrutura do hospital, daquele hospital, não comporta mais a cidade. Não comporta. A verdade é essa, não comporta. Já faz muitos anos, né? Já, a cidade cresceu, São Gonçalo cresceu muito. Então não comporta. Tem ideia populacional? A último censo foi 120 mil, mas na verdade já passa de 120 mil. E pelos projetos que tem de construção de casa, se brincar até 2028 aí, vai para 160, 170. Vou até falar. Risco de aumentar cadeiras lá? Não, com certeza. Já era para ter aumentado pelo censo. Era para ser 19 cadeiras. São mas quantos na lá próxima hoje? são 17. Aumenta 2. Aumenta 2. E na próxima já é de certeza aumentar 2 cadeiras. Já é certeza. Isso aí é fato. Possa ser que aumente mais. Rio Franco tem um bairro lá que é o primeiro de Natal, é o Vida Nova. O primeiro da Grande Natal, que ele é 100% monitorado. Você já viu um bairro público, não é um condomínio fechado, não. Um bairro público. Sendo que hoje o que é que as empresas estão vendo? A insegurança. A insegurança está tão grande que isso é o grande atrativo. A pessoa que vai procurar segurança vai para onde? Vai para Vida Nova. Procura segurança, vai para Vida Nova. Então, o bairro 100% planejado. Então, quantas pessoas vão morar ali? Cada casa ali, se eu não me engano, eles vão construir 3 a 6 mil casas, eu não sei. Mas cada casa ali vai famílias. Então, de 3 a 6 mil, a gente tira 15, 20 mil pessoas. Então, se o censo está em 120, vai para 140, 160 e olha lá. Eu acho estranho porque o atual prefeito de São Gonçalo, Jaime Calado, ele era base do governo Fátima. E ele não conseguiu levar alguma coisa. Inclusive, teve uma briga lá em relação a quem assumia a cadeira, se era uma pessoa de Fátima, se era ele. Mas não teve uma junção em relação à segurança lá. E essa deficiência é muito grande lá, a segurança de São Gonçalo. A segurança pública de São Gonçalo, eu sinto já que está pegando, sabe? Eu estou vendo muitas mortes. A gente sabe que essa onda de facção está empreitando e a Guarda Municipal não trabalha com isso, né? Mas a Guarda Municipal ela deve ser crucial no trabalho preventivo, para evitar assaltos, essas situações. A Guarda Municipal ela é feita para o patrimônio público, embora ela tenha poder de polícia agora com a nova lei, mas ela não consegue ter a estrutura que tem uma polícia militar, né? Mas se você coloca Guarda Municipal transitando, parada... Sim. Isso já traz uma sensação de segurança melhor. Claro. Mas eu vou dizer, tem um batalhão de polícia que está para ser construído e por problemas políticos... Eu acho que ele ainda não saiu, só por isso. Problemas políticos. O cara que era da base virou oposição? Aí uma pergunta fica com o prefeito, mas é um negócio... Mas aí, você não pode responder por ele, mas é um negócio estranho, não é não? Que a governadora não vai estar mais alimentando... Eu não sei. Não está afirmando, mas só não estou afirmando, mas a suposição. Eu acho que essa piora... deu nesse embate. Às vezes isso é ruim pra gente, né? A população sente. Esse embate entre a concorrência vai fazer que possa diminuir alguns carros de polícia, possa fazer que algumas obras não andem. E isso, quem sente é a população. E vai refletir. Mas a gente não pode baixar a cabeça, não. A gente precisa de pessoas que vão lá, chutem a porta. Chute a porta que eu estou dizendo não é fazer baderna. É quando está precisando, dizer. É bater aonde resolve, então, né? eu sou do tipo assim. Tem uma problemática de uma água. Um exemplo. Tá faltando água na escola.
Aí a população chega para... Rapaz, o Conselho Tutelar já sabe, não está fazendo nada. Aí eu vou dizer, eu sei e eu já fiz. Agora, quem é para fazer que não fez? Aí eu falo. Então, o chutar a porta é isso. Você acha que o melhor caminho é por onde? Além de bater essa Primeiro, o porta. diálogo. Mas quando o diálogo não funciona, hoje a população tem que entender qual o problema. E eu tenho que avisar a população o que é que está acontecendo. E a gente não sabe se tem as diárias operacionais, a gente não sabe se o efetivo policial, a gente não sabe nada sobre a guarda. Como está o efetivo? Planejamento. Mais uma vez, falando na área de segurança, meu pai foi delegado de polícia. Sim, sim. Ele poderia ser muito mais bem aproveitado em várias outras coisas, porque ele tem planejamento, ele tem estratégia. Ele tem expertise para a área, estratégia. Né? Às vezes o que falta é estratégia. Porque você jogar 5 mil policiais dentro de Natal, da Grande Natal, sem montar uma estratégia, não adianta. Ei, prefeito Jaime, você tem um cara que foi delegado do município, chame ele para uma conversa, tira ele dessa cadeira aí e bota o homem para trabalhar. O homem já faz alguma coisa no mandato de vereador, Mendes. A palavra final é do prefeito de São Gonçalo e precisa se resolver nessa questão da área de segurança. Pense com carinho. Não é uma vendida de peixe do vereador, é uma expertise que ele tem. Você tem um cara que foi delegado do município. Outra coisa é você trazer alguém que assuma a área de segurança de fora, que não conhece o município. Mas você pega um cara que já é do município, tem suas vantagens. Isso não quer dizer que você não possa trazer alguém de fora. Pode, contanto que não tenha alguém qualificado dentro do município. Essa é a minha opinião. Eu também vejo muito isso, sabe? Se você coloca estratégia para funcionar, a população se sente mais segura, seu nível de confiança com a população vai lá para cima. Com certeza. Porque o que é que se pega? 3 fatores. Primeiro, a estrutura. Você tem que manter. É um buraco, você vai mantendo. Você melhora a saúde. Quem procura um filho doente e vai para o hospital, ele não quer enfrentar fila. Ele não quer ficar esperando acontecer o pior. Você quer ir para uma parada de ônibus, pegar ônibus para ir trabalhar, você não quer ir com medo de levar o seu celular. Isso é um outro problema que tem lá, mobilidade urbana. Tem. Na questão de mobilidade urbana, São Gonçalo peca muito em relação, tem até uma confusão com Extremóis. Sobre os transportes. Eu vou trazer a prefeita aqui de Extremóis para ela bater um papo também, que é talvez um gargalo, que é uma coisa de limites de município. E São Gonçalo arruma esse problema para o outro município nesse sentido, além de ter o problema de mobilidade urbana dentro do próprio município de São Gonçalo. Né? A gente passa ali pela Tomás Landim e tem uma grande problemática. A gente não tem um viaduto, não tem uma passarela, desculpa, a gente não tem uma passarela. Acidentes acontecem, pessoas morrem atropeladas, aí você tira, mas por quê? Porque não se tem sintonia entre os municípios. Porque de São Gonçalo, chega aqui, São Gonçalo só pode fazer daqui para cá. Aí Natal só pode fazer daqui para cá. Né? Porque você não pode também gastar dinheiro em outro município que vai dar improbidade administrativa. Mas por que não se faz, por que não se tem a construção desses viadutos? O governo do estado tem que entrar. Agora, planejamento, né? Os prefeitos precisam se reunir, às vezes deixar o lado político, o lado partidário um pouco de lado. Eu sou de esquerda, não gosto desse cara. Nem deveria existir eu isso, sou né? o cara de direita, não é para dividir, porque quem sofre é a população, quem está sentindo é a população. Então senta numa mesa e vamos tratar a estratégia, vamos fazer planos, vamos fazer a coisa andar. Porque se a coisa anda, a população ficar satisfeita, é bom para mim, é bom para você. É verdade. É assim que funciona? É verdade, verdade. Essa questão de segurança é um gargalo, essa questão de mobilidade urbana também é um gargalo. A pessoa sofre muito. Tem uma comunidade lá em São Gonçalo, a zona rural. A zona rural é a que mais vem sofrendo com a questão de transporte público. Isso é uma informações que a gente traz de lá, né? Isso. E é uma coisa que realmente acontece e ninguém se liga em relação a isso aí. Ninguém chama ninguém para conversar, ninguém chama...
Porque aí o cara diz, não, mas aí se tiver intermunicipal, já mexe com o governo do estado. Não há um interesse do governo do estado, pelo menos na região metropolitana, nesse sentido. Só se tiver uma troca de moeda, que a troca de moeda que eu falo é a troca do voto. Acho que não deveria pensar assim. Eu acho que você se elegeu governo do estado, ok. Você se elegeu prefeito, ok. São palanques diferentes, tá tudo certo. Mas se una para fazer alguma coisa, porque se você não se unir, é igual a história que eu ouvi aí, que houve uma emenda para um asfalto, aí a governadora foi lá e mandou arrancar o asfalto e fez outro em cima, quer dizer, dinheiro jogado no ralo. Eu acho que não deveria escolher esse caminho, né? A gente tem que ter tem que ter a sensibilidade para ajudar o povo de alguma forma. E algumas pessoas surgem nesse sentido, né? É o venha, venha, e é o vosso reino nada. O governo do estado, ele está entregando isso agora. O governo do estado já falou que não vai pagar o 10º aos funcionários do estado, né? Vai pagar um pedaço agora. E outro vem atrasando dos pensionistas. Aí o pessoal diz, mas vem atrasando só quem é pensionista, só quem é aposentado, só quem trabalha no governo do estado. Mas a partir do momento que atrasa isso aí, atrasa a rotatividade do dinheiro. Porque essas pessoas... A economia não gira. A economia do estado não gira. Eu não vejo nem como é que Fátima está pensando numa eleição, sinceramente. Porque se vê na propaganda aí, é que o estado tá bom demais. Mas na mídia é uma coisa. Mas a população tá sentindo a realidade. A população tá sentindo. Agora eu vou comparar o governo com as redes sociais. As redes sociais é tudo perfeito, né? Tudo perfeito. Quem tem família, Facebook, Instagram, perfil, status, ninguém maravilha. E muitos deles têm até o lado depressivo, né? E tenta se alimentar nessa busca de internet, de redes sociais. Eu, particularmente, eu vejo muito isso. O governo do estado está indo nessa linha. É muita perfeição, muita mídia, mas na prática tem muito déficit, principalmente na região metropolitana, vou dizer assim, nas RNs, que aí faz um curativo asfalto que fica por isso mesmo, e, enfim. Eu vejo que só quem defende é fanático. Porque a pessoa não enxerga o erro. Não, na verdade, não enxerga. Não quer enxergar o erro. Olha, se o cara de direita errou, você tem que dizer errou. Claro. Se o cara de esquerda disser e tá errando, tem a humildade de dizer que tá errando. E a gente não vê isso aqui. Não pode defender cegamente. Você tem que... Errou aqui, beleza. Errou do outro lado, beleza. Mas tem que falar. O crime tá reinando. Aí a gente sabe que tá. Mas na política não tá. Nas mídias não tá. A saúde tá precária. Você vai ver na mídia, não tá. Mas a população tá sentindo. A população, quando vai precisar de um hospital, vê. Quando o cara é assaltado, tem a casa arrombada, vai sentir isso aí. Isso é um reflexo do governo do estado. Aí você chega lá, eu tenho para mim que é o que vai acontecer. Próximo ano, os últimos 6 meses, aí todo mundo esquece de tudo. Aí é tudo perfeito. Aí bota estratégia, aí gasta dinheiro até a canela, dinheiro seu, que você nem tá tendo noção, né? Mas o seu dinheiro tá sendo gasto para eleger fulano. Mas fulano não merece estar lá porque não tá fazendo agora. Se você não tá fazendo agora, quando chegar lá vai sentar na cadeira e vai ser só mais venha, venha e ao vosso reino nada. É complicado. Vamos entrar, a gente já está chegando no nosso finalzinho, mas vamos entrar nessa ala aí de novo, dessa questão de ação social. Você já fez alguns eventos, tem outros em mente, vai vir algum evento agora específico, pelo menos para esse final de ano aí, que você tem em mente em fazer agora? O que eu estou querendo, Fran, não só eu até dou dicas para outras pessoas fazerem. Olha, comunidade, tem muita gente que não tem dinheiro para ir em shopping, para tirar foto com o Papai Noel. Então, se você é político, se você tem condições, contrata um Papai Noel, faz um cenáriozinho bonito. Se você puder ter uma máquina para tirar uma foto que revele na hora, mas para aquela criança poder conhecer o Papai Noel, para aquela criança poder ter uma foto de infância com o Papai Noel, faça isso, não vai gastar muito não.
qualquer pessoa, São Gonçalo, Extremóis, Natal, seja de onde for, se você tem condições, faça. Você acha que isso é besteira, mas é um momento único. Porque tem crianças, tem famílias que não vai gastar R$ 20 para ir só de passagem no shopping para poder tirar uma foto com o Papai Noel, porque vai faltar em casa. E chegar no shopping não pode tomar nenhum sorvete. Então, quando a gente pode fazer esse momento belíssimo, a gente vai estar mudando um dia na vida dessa criança. Isso é o que motiva você a fazer os eventos? Motiva, e eu estou com esses planos. Eu vou atrás de parcerias, mas eu quero fazer isso. Eu quero trazer o Papai Noel, eu quero conseguir uma câmera, quem estiver assistindo, que puder, tem a mesma ideia, poder fazer aí também, a gente pode fazer. Divulgue seu contato aí para quem está assistindo. Meu contato é o 849-9892-1148. De novo, que eu não entendi. 849-9892-1148. Perfeito. Agora vamos lá, vamos deixar uma mensagem para as crianças que você não quer atender. Entenda a linha de raciocínio. Tem tanta problemática com adolescente e crianças que é uma coisa que você disse, essas pessoas não poderiam passar por isso. Sua câmera e dê seu conselho, não entre em determinadas áreas que eu não quero lhe atender. Fica à vontade. Primeiro, quero deixar para os pais. Papai, mamãe, celular não é babá eletrônica. O preço você vai pagar mais tarde. Dê mais atenção, dê educação a seu filho. Pois o super cuidado que você está dando hoje, o mundo não vai ter mais tarde. E depois você pode estar chorando junto a seu filho. Adolescente, escuta seu pai, escuta sua mãe. Deixa um pouquinho o celular de lado. Estuda. Você vai sentir falta dos seus pais uns dias e vai lembrar, bem que meu pai falou. Não faça isso virar uma saudade. Faça virar o pensamento de dizer assim, cheguei até aqui porque escutei meus pais. Muito bom. Gostei da sua presença, de verdade, meu amigo, meu irmão. Obrigado. E as portas aqui sempre estarão abertas para você. Quando você quiser falar em relação ao conselho, alguma coisa de produtividade em relação ao município de São Gonçalo, as portas estão escancaradas para você, tá certo? Eu que agradeço. É muito bom esse projeto. Espero que chegue ao ouvido de muitas pessoas. Precisamos de podcasts cristãos para que tenham conteúdos para aquelas pessoas que querem ver conteúdo de qualidade. Conteúdo de família, né? Isso, que a gente está tendo uma defasagem na família, né? Claro, inversão de valores. Precisa. Bom, por aqui a gente encerra esse bate-papo com o meu amigo Juan Mendes, conselheiro tutelar de São Gonçalo, e eu desejo para você aí um ótimo dia, que Deus te abençoe ricamente e até a próxima. Tchau.